Glória a Deus, irmão. Vamos trazer aqui a palavra de Deus, Mateus, capítulo de número 26. Nós vamos falar daquilo que Deus tem para nós, o plano para tirar a vida de Jesus, que está iniciando este tema. Nós vamos dar aqui algumas introduções breves sobre esta palavra que diz que Caifás era sumo sacerdote, né? Sumo sacerdote era um cargo hereditário, mas os romanos tinham mudado várias vezes ali os sacerdotes, sumos sacerdotes, para fortalecer os seus interesses econômicos, políticos, os interesses do império, né? E provavelmente esse aqui, entre o ano 37 e 67 depois de Cristo, houve 28 sacerdotes nomeados pelos romanos para favorecer o Império Romano. Imagine, meu irmão, que nós estamos falando aqui do Evangelho de Jesus Cristo em Mateus, capítulo 26, e hoje não é diferente. Tem muito pastor que está numa cidade por aí, às vezes até igreja grande, porque alguém colocou ele por interesse, para defender os seus interesses, interesses políticos, interesses econômicos, interesses profissionais, interesses de ordem convencionais, pastores que colocam gigantes convenções, colocam quem eles querem, em qualquer cidade que eles querem, para defender os seus próprios interesses e não o interesse de Deus, né? Então, veja aqui, o Sinédrio fez ali uma reunião para decidir o que fariam com Jesus, né? De como iriam matar Jesus. Era um projeto ali, o sumo sacerdote ali estava articulando uma situação aonde eles tirariam a vida de Jesus, né? O Sinédrio se reuniu. O Sinédrio seria aqui um grupo de homens altamente competentes e importantes, versados, muito bem versados na lei. 72 homens, né? Eles eram muitos e gente muito importante, né? Nós vamos ver aqui que Caifás, sumo sacerdote, de 18 a.C. até 36 depois de Cristo, ela era uma espécie de colaborador romano, que ele era capacho romano, né? Capacho, estava lá fazendo o que os romanos queriam, né? E nós vamos ver que Jesus, eles estavam planejando matar Jesus ali, mas tinha a Páscoa que iria acontecer, a Páscoa judaica, né? Essa comemoração que era uma das 3 grandes festas determinadas por Deus. E nós vamos ver que era complicado dar atenção a um assunto naquela época, principalmente na época da Páscoa, porque Joséfo, um historiador, ele diz que houve uma Páscoa tão grande, o número de sacrifícios, que foi 256.500 cordeiros, e foi preciso que pedissem para se reunir em grupos de 10 e às vezes de 20, para que os sacerdotes conseguissem realizar aquela Páscoa, realizar tudo dentro daquele dia, né? E assim nós vemos a grandeza da Páscoa e a participação em massa dos judeus que vinham de toda parte do mundo, para onde estivessem, eles vinham para a Páscoa, para comemorar uma das 3 festas judaicas. Mateus capítulo de número 26, do versículo 6 ao 13, fala que Jesus estava ali numa aldeia chamada Betânia, né?
e ele entrou na casa de Simão leproso, né? Existe aqui algumas formas da gente pensar, porque os textos bíblicos em livros diferentes, eles discordam. Uns chamam Simão fariseu, né? É Lucas que chama de Simão fariseu. Nesse texto aqui chama de Simão leproso. Então, o certo é que Jesus entrou na casa de um homem chamado Simão e uma mulher, né? Às vezes chamada de pecadora, às vezes chamada de Maria, irmã de Marta, de Lázaro. Alguns querem dar outros nomes, né? Vai aparecendo. O certo é que uma mulher com um vaso de alabastro trouxe ali, cheio de um incenso caríssimo, né, para ungir o Senhor, né? O anfitrião da casa, esse Simão leproso, ou que seja o Simão fariseu, ele não se importou muito com Jesus, né? Naquele tempo era assim que se fazia. Quando você chegava um mestre na sua casa, você trazia água, lavava os pés e beijava o mestre, né, como um símbolo de respeito pela autoridade que ele representava. Jesus, mesmo sendo mestre, ele nem trouxe água para lavar os pés, ele não beijou as suas mãos, né? Ele não fez os cumprimentos que um anfitrião normal faria, né? E aqui nós vemos que aquela mulher tinha um amor tão grande que ela derramou um perfume, que tem vários historiadores que eles, entre si, eles não chegaram muito a um consenso. Alguns chegam a dizer que 300 denários fosse igual hoje, $30, ou mais ou menos R$150, né? Outros chegam a pensar de outra forma. Já que o perfume era caríssimo e referia-se a um ano de trabalho braçal, era um dinheiro muito grande, né? Por exemplo, 300 denários seria suficiente para comprar comida para 7.500 pessoas. De onde vem essa ideia aí? Vem a ideia seguinte, que quando faltou pães, aí disseram assim, 200 dinheiro era suficiente para que 5.000 pessoas comessem, né? Está em Marcos capítulo 6, versículo 37, 200 denários, né? Ora, se 200 alimentavam 5.000, logo 300 daria para 7.500 pessoas. Essa é uma questão de lógica, né? Então, veja que as pessoas estavam ali preocupadas, mas não era exatamente com a fome ou com os pobres. Quem teve a ideia de vender foi Judas. E Judas era um picareta, um descarado. O que era que Judas queria fazer? Em João 12, versículos 4 a 6, Judas, ele roubava o que colocavam na bolsa. Judas era traidor, Judas era terrível. Colocavam dinheiro lá e ele roubava. Ele inventava lá alguma coisa que estava fazendo para o povo, só que é aquele velho golpe fiscal de notas com valores altos e pouca coisa feita para o povo, né? Então, esse Judas, ele era terrível, né? Então, aqui veio a mulher, né? E Jesus se agradou tanto que disse: o que ela fez hoje vai entrar para a história. O que ela fez hoje é como se fosse para o meu sepultamento, para o meu embalsamamento. Então, aonde for pregado este evangelho, também essa história será contada, né? Então veja que Jesus agradou-se ali. Aí vem uma hora em que Judas, ele já está desgostoso, porque ele queria um Jesus rei, ele queria um Jesus que libertasse o povo das mãos de Roma, né? E a sua ambição, a sua avareza e o seu desgosto
levaram ele a vender Jesus por 30 moedas de prata, né? É o valor de um escravo, né? Isso é um valor de alguém que tivesse à venda no mercado de escravo antigamente, né? Os historiadores têm alguns cálculos que nem sempre são exatos, né? Mas nós vamos colocar os que eles disseram. Aqui tem um que diz 30 moedas de prata, de 3 centavos, o valor seria 90 centavos. Outro historiador já diz de 5 reais até 12 reais. Outros falam em 12 dólares, 60 reais. O certo é dizer que o valor era muito alto, porque era o valor de alguém muito importante, que era considerado um revolucionário, considerado alguém que mudou a mente do povo. Então, um historiador chegou a dizer que seriam 30 estáquias, né? E calcula-se que fosse 120 dias de serviço, que era o preço de um escravo altamente importante. Então, eles considerando que Jesus era alguém que mudou a cabeça do povo, que as multidões vinham com ele e procuravam ele, o valor foi muito alto, né? Alguns acreditam entre 6 mil e 9 mil reais o valor da negociação, mas em todo caso os valores são sugestivos, não está diretamente na Bíblia esses valores. Apenas historiadores que gostam de especular, pessoas que estão com uma base muito mais profunda, eles dão uma ideia de que fosse assim, né? Então, o ódio acrescentado ali a toda desilusão de Judas levou ele a isso, né? Alguns acreditam que Judas era um sacário. Sacário era um povo nacionalista que dizia: Israel tem que ser livre, o nosso povo, a nossa gente tem que sair de debaixo das mãos dos romanos. Então, o que eram os nacionalistas? Eles eram assassinos violentos. Eles usavam uma espada, eles partiam para cima, falavam: aqui não, a nossa terra, a nossa gente, o nosso Deus, o nosso culto. Então eles eram pessoas que eles eram apaixonados por aquilo que era deles, né? Então eles queriam que o seu país fosse liberto. Eles tinham a esperança de que Jesus fosse fazer parte do grupo deles e libertasse, né? E Judas esperto pensou o seguinte: eu vendo Jesus se revolta, nós lutamos contra os romanos, venceremos e eu ainda ganho 30 moedas de prata, né? Então ele fez um jogão e terminou perdendo tudo. Ele perdeu até a própria vida, né? Depois aqui no passo a passo nós vamos ver esta parte, né? Os discípulos foram preparar a Páscoa. Então, a Páscoa era pães sem fermento, ervas amargas e o cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem defeito, macho, guardado do 10º dia até o 14º dia para ser comido pela família, né? E se a família fosse pequena, podia juntar 2 famílias que desse para comer aquele animal. Então, no mês de Nissan, 14 a 21, em nosso calendário seria o mês de março, e às vezes em abril, né? Nessa semana, nesses 7 dias, não podia ter fermento nas casas, não havia fermento, né? Isso está em Êxodo capítulo 12, versículo 34. Nós podemos conferir que a palavra de Deus tem a resposta certa para você não ir na cabeça dos outros, entendeu? Vai pela palavra de Deus. Êxodo 12, 34, não podia ter fermento, e eles comeram eles saíram no Êxodo, eles começaram a sair do Egito numa hora em que eles prepararam os pães, porém não deu tempo a inchar, o pão não pegou a fermentação devida. Então, isso aqui faz parte da lembrança deles, né? Como eles estavam saindo do Egito, né? A mesa era preparada, né, com os elementos necessários, como já falei: pães sem fermento, ervas amargas,
e o cordeiro de 1 ano. Agora tem algo aqui que esses mal interpretado no dia de hoje. Isso aqui era Páscoa, isso aqui não era a Santa Ceia. Isso aqui era para os judeus, não é para nós gentios. Nós gentios não comemorando Páscoa, nós gentios tomamos a ceia em lembrança, em memória da morte de Jesus Cristo por nós. Então não é pão sem fermento, porque não é Páscoa. Até porque também, se nós fôssemos comemorar a Páscoa, seria uma vez só no ano. E não é assim desde o princípio. A igreja primitiva, a igreja do primeiro século, os apóstolos ainda vivos comemoravam todo sábado a Ágape, a festa de amor, se lembrando de Jesus Cristo. Eles comiam do pão e bebiam do suco de uva, representando o corpo e o sangue. É simbólico, é representativo, não é consubstancial nem transubstancial. Ou seja, nós não fomos e não somos ensinados a ser canibais. Eu estou comendo a carne de Jesus aqui. Não, meu irmão. Nós estamos bebendo o sangue de Jesus aqui. Não, de forma nenhuma. Nós somos cristãos, aceitamos Jesus Cristo, seguimos sua doutrina, seu ensinamento e nos lembramos da sua morte por nós na cruz. Todo aquele sacrifício, quando ele foi açoitado, o seu sangue desceu. Quando ele foi crucificado, o seu sangue desceu com os cravos, onde a lança furou também. Então, assim nós fazemos em lembrança. O pão simboliza o corpo e o suco de uva simboliza o sangue de Jesus Cristo. Somente isso, é só uma lembrança daquele grande sacrifício por nós, né? Mas como seria assim a mesa a mesa colocada para ser feita? Alguns dizem que era em forma de U, né? Sentavam-se, às vezes, na maioria das vezes, no chão, em forma de U. E ali alguns já pensam de outra maneira, mas essa é uma linha de determinado historiador que eu não quero dizer agora o seu nome. Depois, quando eu encerrar os 66 livros, aí eu vou lhe dizer onde é que está a minha fonte. Então, a Bíblia Sagrada mostra que era colocado ali, era feita a mesa, porém, como seria historicamente. A história diz que era uma tigela com água salgada para recordar as lágrimas e também as águas do Mar Vermelho por onde eles passaram. O primeiro objeto que está lá, então, era uma bacia, uma tigela com água, para lembrar desses momentos terríveis que eles choraram lá no Egito e na hora que eles passaram pelo mar, então as águas salgadas. As ervas amargas representavam ali, né, todo o sofrimento deles, né? Essas ervas amargas poderiam ser chicória, escorola e alface, né? Isso aqui é uma ideia da fonte que eu estou trazendo para vocês, de que esse material era colocado como ervas amargas. Também tinha uma massa, né, chamada carocer, que servia para recordar as quatro promessas, né, do Êxodo, capítulo de número 12, Êxodo capítulo 6, vamos corrigir aqui, Êxodo 6, versículos 7 e versículo 8, as 4 promessas que o Senhor fez ali para os israelitas, quando ele vai tirando eles ali do Egito. Então, como será aqui? Vamos ler estes versículos, diz assim: portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. Aí a primeira promessa: eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. A segunda promessa: eu vos livrarei da servidão. A terceira: eu vos resgatarei com braço estendido e com grande manifestação de julgamento. E a quarta aqui vai ser: tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus,
que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Então aqui estão as promessas. Êxodo capítulo 6, versículo de números 6 e 4. Ali estava essa massa que representava as 4 promessas, né? Então nós vemos que é um quarto elemento, né? Era 4 taças de vinho. Era uma mistura ali de maçã, tâmaras, gramas e nozes, né? Lembrava a argila que fizeram tijolos no Egito. Então lembrava tudo aquilo que foi misturado ali, barro com alguma coisa lá, e eles estavam fazendo um tijolo. Isso aqui era em lembrança, né? Então isso aqui é a Páscoa dos judeus, mas não é a nossa Páscoa. Quem é a nossa Páscoa está lá em 1 Coríntios. Em 1 Coríntios diz que Cristo é a nossa Páscoa. Então isso aqui nós não precisamos fazer nada disso aqui. Nós não somos da lei, meu irmão, nós somos da graça, né? Que Jesus Cristo é a graça. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Aí agora eles continuaram na lei. E aí Jesus Cristo é graça, porque a graça de Cristo, a graça de Deus se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A Bíblia diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Então, esse material aqui mostra que eram as coisas referentes à Páscoa dos judeus. Nós vamos ver aqui no versículo 21 até o 25, que Judas, ele foi revelado ser o traidor, aquele que Jesus disse, o Filho do Homem, ele vai, mas ai daquele por quem ele há de ser traído, melhor que ele não tivesse nascido, né? Então Judas, que eu traía, perguntou, acaso sou eu, mestre? E Jesus respondeu, tu disseste, né? Então Judas se revelou ali ser o traidor, aquele que venderia Jesus para as autoridades religiosas, autoridades imperiais políticas, né? Todo aquele povo que tinha interesses mais pessoais do que interesses espirituais, né? Jesus, ele não morreu por acaso. Ele era uma vítima que ele sabia que tinha vindo para ser sacrificado. Ele diz claramente, o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Então, fala assim, Jesus morreu porque não tinha quem defendesse ele. Não é assim. Ele vai dizer aqui, daqui a pouco nós vamos ver um versículo que diz, se eu quisesse eu rogava o Pai e ele me mandava 72 mil anjos. Eu vou explicar isso mais na frente, você vai entender. Agora vamos ver aqui a ceia do Senhor. Jesus vai comemorar ali a última Páscoa, né? Está ali, alguns vamos ver aqui, símbolos ali, está tudo colocado direitinho em ordem, e ele vai participar, né? Quando ele participa, ele diz, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Bebei dele, deste cálice aqui, porque ele é a nova aliança que é derramada, é o meu sangue, né? O sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Então, o sangue de Jesus purifica de todo pecado, né? Não tem pecadinho nem pecadão. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. E aí, o que é que acontece aqui? Depois ali, eles cantaram um hino, né? Mas ele disse uma expressão do Salmo 118, que agora vocês já não vão me ver, né? E não beberei do fruto da vide até que eu beba novo convosco no reino de meu Pai, né? Isso aqui, Jesus sempre falou que Jerusalém ia ficar deserta até eles clamarem, vinde, bem-aventurado aquele que vem em nome do Senhor. Isso aí está no Salmo 118. Essa é uma parte que ele declara que no reino de Deus haverá o momento de comunhão no reino do Pai, onde todos estarão reunidos e vão comemorar com alegria todas as vitórias.
Aí eles cantam um hino para sair do Monte das Oliveiras, versículo 30. Mateus 26, 30, ele vai sair do Monte das Oliveiras, eles cantam o Halel, quer dizer, louve a Deus, né? Aleluias, louve a Deus. Está escrito ali, esse Halel, nos Salmos 113 ao 118, né? No fim da Páscoa, eles também cantavam o Salmo 136, né? Esse salmo é maravilhosíssimo, né? Que fala das coisas grandes, de como é precioso a benignidade de Deus. Mas vamos ver aqui Salmo 136, fala que assim, Salmo 136, ele fala da benignidade de Deus. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses porque a sua misericórdia dura para sempre. Então vai falando aqui da misericórdia de Deus, né? Da sua benignidade, de vários atributos e qualidades de Deus, características divinas em favor do seu povo, né? Este salmo era o salmo de encerramento da Páscoa judaica. Lembrando, da Páscoa judaica, não é a nossa Páscoa. E quando chegar na Páscoa, eu vou falar da Páscoa nossa e eu vou meter o cacete nas coisas erradas que tem aí mesmo, que eu gosto de bater até ver o camarada se corrigir. Eu não corrijo ninguém, a palavra de Deus vai ensinando. Aí a palavra de Deus mostra que houve a primeira aliança, foi uma aliança de sangue de animais, e que essa aliança, ela só cobria os pecados, mas ela não perdoava, ele não conseguia apagar os pecados, né? É como está aqui uma casa suja, e alguém chega e coloca um tapete em cima. O tapete está limpo, mas a casa continua suja. Então o sangue de animais não conseguia apagar os pecados. Só que aí veio essa segunda aliança, que Jesus fala aqui, a nova aliança do meu sangue, e o sangue de Jesus foi derramado, ele mesmo afirma aqui, para a remissão dos pecados, né? Então, nós somos da segunda aliança, sangue de Jesus Cristo, que purifica de todo pecado. Não tem papel, não tem carta, não tem documento, não tem CNPJ, não tem placa, não tem rabo preso a político, nem a governo, nem a autoridade nenhuma. Respeitamos, amamos e oramos por todos, mas a igreja, ela é um órgão livre pelo sangue de Jesus, pela sua obra no Calvário. Nós dependemos assim, ó, lá de cima. Está agarrado aí nos homens porque você está andando só na horizontal, só pensando nas coisas terrenas. Paulo disse, pensai nas coisas que são de cima. Você está pensando em dinheiro, em cargo, emprego, benefícios pessoais, ganhar terreno para fazer construções, adquirir patrimônio para você, para sua família. Inventou uma igrejinha, um ministério, porque tem coisa ruim na sua cabeça influenciando você. Meu irmão, sai dessa. Ganha almas para o reino de Deus e se liga no céu, que o arrebatamento está bem pertinho, tá? E você vai ficar aí construindo igreja, vai ficar aí sendo deputado, senador, o que você quiser. Eu vou morar no céu. Agora, se tu quiser vir comigo, sai do meio da carniça aí, sai do meio da podridão aí. Aqui a palavra do Senhor vai mostrando que Mateus 26, 31 a 35, um momento em que Pedro é avisado, né, da morte e ressurreição de Jesus. Aí Pedro, ele confunde a amizade que ele tem com Jesus e ele fala assim, não, Jesus, eu não vou negar o Senhor não. Aí Jesus diz, antes que o galo cante, você vai me negar? Olha, o galo vai cantar e você vai me negar 3 vezes. O galo não cantou 3 vezes. O galo não era músico, o galo cantou uma vez e Pedro negou Jesus 3 vezes. 3 vezes ele foi lá e negou o Senhor Jesus de forma triste. E ele chorou amargamente porque ele negou a Jesus.
porém já estava feito, do jeito que Jesus falou, aconteceu, né? Houve ali uma luta no jardim do Getsêmani. O Jesus humano, o ser humano, começa a pedir ali uma misericórdia, algo que fosse favorável ao corpo. Porém, quando ele está no Getsêmani, essa palavra Getsêmani, versículo 36, diz: lugar do azeite. Jesus já estava ali com a sua alma ferida. O corpo ainda não, mas a alma já estava ferida, porque ele sabia que ele ia morrer. Estava escrito lá no livro do profeta Isaías. Jesus era um rabino, conhecedor de toda a escritura, e ele sabia. Os próprios lá no Evangelho de João diz: tu és mestre vindo da parte de Deus. Então Jesus sabia, o capítulo 53 de Isaías, que tem algo profundo que diz lá, que agradou ao Senhor moê-lo. Você não sabe a gravidade dessa palavra, é muito profundo isso aqui. Aí diz aqui o lugar do azeite, porque com a sua alma ferida, Jesus precisava de azeite sobre as suas feridas. Aí o que é que vai acontecer aqui? Jesus está orando no Monte das Oliveiras, também ali chamado de Jardim das Oliveiras, aquele lugar, monte. O Jardim das Oliveiras fica situado ali, no mesmo monte, né? Então, o que é que acontece? Jesus está orando. Aí ele diz: o Senhor poderia passar esse cálice de mim. Um cálice de sofrimento, de agonia, de solidão. Mas prevaleça a vontade do Senhor. Isaías 53:10, como eu já te falei. Este versículo dói quando a gente lê ele, quando a gente está lendo com a alma, a gente chora, porque ele fala umas palavras gravíssimas do que iria acontecer, e Jesus sabia de tudo. Diz aqui: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então, meu irmão, agradou moê-lo. Você sabe o que é moer? Na nossa terra, lá no meu Nordeste maravilhoso, que Deus me fez nascer lá, a maioria das pessoas de baixa renda, a gente chama pobre, baixa renda é coisa de governo, coisa de gente importante. E a maioria das pessoas pobres, elas compravam um moinho. Agora, sabe como é que é um moinho? Eu não vou nem falar do moinho judaico que moía o trigo, não. No nosso Nordeste, lá tinha um moinho de ferro, e nós tínhamos um mimoso, bem grandão de ferro, de moer milho. A gente moía milho para fazer cuscuz. Ou coisa boa cuscuz, hein? Todo mundo gosta de cuscuz. E aí nós pegava lá, o meu pai trabalhava na roça, pegava aquele milho e moía no moinho para fazer comida, vários tipos de comida, né? Depende, o milho verde era um tipo de comida, quando estava seco já era outro tipo de comida, comia canjica, pamonha, e no milho verde. Aí vem o milho, que é o milho seco, para fazer o chamado xerém e também o cuscuz. Eu comi tudo isso, é bom. Só tem uma coisa, meu irmão, se você botar um milho lá dentro, você bota o caroço inteiro, quando gira aqui, meu amado, vira só o bagaço, assim, sabe? Vira só aquele pozinho gostoso de fazer o cuscuz. Agora você imagine o que foi que Isaías disse de Jesus: agradou moê-lo. Você sabe o que são 40 açoites de um chicote com 12 pontas, com pedaços de ossos ou com chumbo? Agradou moê-lo. Meu irmão, você quer ver alguém? Se você encosta um dedo numa pessoa, você chega numa fila, num lugar, encosta um dedo numa pessoa, vê se a pessoa não se zanga. Agora encosta 12 pontas de um chicote 40 vezes na costa de alguém para ver o que ela vai fazer, como é que ela reage, como ficaria o seu corpo. Então o corpo de Jesus foi moído no Calvário, ele foi moído, ele foi açoitado, ele foi
terrivelmente torturado. Eu vou falar disso mais tarde, daqui a pouco, né? Nós vamos vendo aqui a morte de Jesus, né? Foi sendo programada de longe. Jesus está orando, mas os discípulos fracos não conseguiram acompanhar a oração. Jesus veio 3 vezes, todas as 3 vezes ele estava dormindo, descansando, e o diabo planejando lá por trás, né? Porque aí vem os versículos, a partir do 47 até o 56, chegam os inimigos, né? Chegou o traidor agora, e Jesus estava lá, fazendo as suas orações, e disse: vamos embora, porque aí vai chegar os traidores, o que me trai vem aí. E eles vinham, os sacerdotes, os anciãos, com pessoas da parte deles, né? Com espadas, porretes, os herodianos, soldados, vinha todo mundo ali para destruir Jesus. Aqui vai mostrar que eles tinham recebido uma senha. Aquele que eu beijar é esse aí. Versículos 48 e 49, a senha era o beijo de Judas no mestre, né? Esse beijo aqui, ele tem uma palavra chamada de fileim. É um beijo normal, que se saudavam os mestres, né? Na mão, no rosto. Os mestres eram saudados com beijos. É fileim. Porém, esse beijo maldito, de uma paixão carnal, era o beijo de Judas. Ele recebe outra palavra em grego, katafileim, que quer dizer, katafileim é uma forma de dizer que era uma paixão pelas coisas materiais que Judas tinha, a ponto de beijar Jesus, trair o seu mestre, né? Ele traiu o seu mestre pelas coisas materiais. E não são poucos os Judas que tem hoje na obra do Senhor, traindo Jesus por coisas materiais, traindo Jesus por cargos, traindo Jesus por coisas de governo, por doações altíssimas de governo, traindo Jesus através de arrecadações, traindo Jesus por casarões, carros, iates, aviões, redes de televisão, de rádio, já quase não se fala, porque hoje todo mundo está com a internet, né? É mais diferente, mas redes de rádios. E sabe o que é que acontece? Traidores de Jesus, enganadores, fazem grandes negócios usando o nome de Jesus. E Deus não se agrada desses Judas que tem por aí, usando o nome de Jesus para benefícios pessoais. A propagação do Evangelho exige investimento, é verdade, mas isso é feito com o dízimo, com as ofertas, com os votos, com aquilo que voluntariamente se dá na obra de Deus. Ninguém está obrigado nem a ser dizimista, porque não faz parte da salvação. Faz parte de uma fidelidade em troca de prosperidade. O seu dízimo vai abençoar somente a sua vida financeira. Observamos aqui que Jesus falou assim, que Pedro pega ali a espada, digamos assim que foi Pedro, porque nesse texto não fala, mas em João 18:10 fala claramente que foi Pedro. Pedro pega a espada ali, peraí que eu vou arrancar a orelha de um aqui, e corre todo mundo. Quando Pedro arranca, Jesus pega, coroa a orelha do homem lá de novo. Aí fala: Pedro, tu guarda a tua espada, quem pega a espada, pela espada vai morrer. Aí Jesus disse: se eu quiser, eu rogo ao Pai, e ele manda 12 legiões de anjos. Essas 12 legiões, cada uma legião de soldados romanos, eram de 6.000, agora 6.000 vezes 12 é igual a 72.000 anjos, que eu já tinha falado anteriormente. Então, Jesus estava dizendo que ele estava disposto a morrer, porque ele mesmo se ofereceu, abrindo ali uma chave, um parênteses lá em Isaías capítulo 6, tem o versículo que diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, é como se Jesus estivesse se oferecendo para ser o boi do sacrifício, o Cordeiro de Deus para o sacrifício
que tira o pecado do mundo. Então, oferta voluntária. Jesus não veio obrigado nem forçado, ele se ofereceu como sacrifício. Então, levaram Jesus aqui, versículo 57, a Caifás. Caifás era sogro de Anás, né? No texto de João diz que foi primeiro levado a Anás, mas levando-se em conta que nós estamos lendo Mateus, ele foi levado primeiro aqui a Caifás. E aí aparece o Pedro frouxo, acompanhando Jesus lá de longe, né? No versículo 58. O Sinédrio, comparado ao STF brasileiro, Supremo Tribunal Federal, lá de Israel, composto pelos saduceus, fariseus, escribas, 72 membros, o chefe ou príncipe Nassi, um sumo sacerdote, Cohen Gadol, um Aven Beit Din, o segundo membro mais importante do Sinédrio, com mais alguns, somavam 72, e eles julgavam a causa, se era de morte ou não. Aqui tem algo interessante, porque Jesus ele foi levado, apresentaram falsos testemunhos, não conseguiram acusar Jesus, não conseguiram nada sólido para acusar Jesus. Diz no versículo 60, mas não acharam, apesar de ter apresentado muitas falsas testemunhas, mas afinal comparecem duas afirmações, né? Então aí nós vemos que não havia verdade nas palavras do povo que acusava Jesus. Aí o sumo sacerdote fez umas perguntas a Jesus, versículo 62, versículo 63, ele diz, tu dissestes que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias, tu não responde nada. Aí cumpre-se o que está no livro do profeta Isaías, que ele, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Isaías 53:7. Ele aguardava em silêncio. Houve um momento em que ele pergunta, tu és o Cristo, o Filho de Deus? Isso aqui é muito forte. E aí ele respondeu, tu disseste, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aí o sumo sacerdote rasgou suas vestes. Esse sinal de rasgar as vestes encerrava o ministério dele, encerrava aquela aliança, encerrava aquele tipo de sacerdócio. Isso representa uma palavra muito forte, que ele entendeu que ele estava diante de Deus e que estava encerrando os seus trabalhos sacerdotais. Embora que com palavras ele disse outra coisa, mas na prática ele estava dizendo, ele era um dos maiores teólogos do mundo da sua época. Ele sabia que se rasgasse as vestes, ele estava rasgando o seu sacerdócio, o seu ministério estava se encerrando. Rasgar as suas vestes significa, não estou feliz com o meu pecado, me humilho e me arrependo diante de Deus. Quem era que estava diante dele? Jesus, 100% Deus e 100% homem. Quando ele rasga as vestes, ele diz, diante de Deus, eu não estou feliz com o que eu estou fazendo, mas me arrependo do meu pecado. Esse homem, ele estava consciente de que Jesus era o Filho de Deus, mas os interesses materiais levaram ele a entregar Jesus a outras autoridades. E aí Pedro nega Jesus 3 vezes, versículos 70, 72 e 74, ele nega com juramento. Mateus 26, aqui nós estamos, aí ele fala isso, ele nega, olha,
Eu não sei quem é esse Jesus, não. Eu não sei quem é ele, não. Quer saber mais? Ele negou com juramento. Quer saber mais? Ele espraguejou. Pedro, quer saber de Jesus? Não. Jesus não venceu os romanos, agora eu vou me meter numa fria. Aí ele saiu dali, o galo canta, que ele se arrepende amargamente, né? Agora nós vamos ver, essa palavra amargamente, ela tem um poder muito forte. Em grego seria phonaxipikra, né? Phonaxipikra. Essa palavra, ela é no grego atual, né? É um choro amargo, é um choro terrível, não é um choro comum, um choro normal. Nós vamos ver aqui 27 agora, que eles fizeram ali, tomaram uma decisão de negócios, né? Fizeram uma reunião ali no capítulo 27, ao romper dos dias, os principais dos sacerdotes e os anciãos do povo amarraram ali Jesus e levaram para o governador Pôncio Pilatos, né? Nós vamos ver que Judas, ele se arrepende, só que é tarde demais. Ele atravessa todo um caminho para chegar às beiras ali da naus, perto, mas não entrando porque não era possível. E o que é que ele faz? Ele joga o dinheiro para o templo, ele atira as moedas de pratas, e os sacerdotes não aceitaram mais esse dinheiro de volta. Então compraram uma terra que se chamou Campo Aceldema. Aceldema quer dizer ali um campo de sangue, onde eram enterrados pessoas, principalmente gentios, outros castigados. Foi designado para coisas desse tipo, né? O Aceldema era um campo de sangue, né? E nós vemos ali que Judas se arrependeu tarde demais, já não tinha mais jeito. Temos que orar a Deus para nós não cair numa esparrela dessa, porque aqui foi tarde demais. Jesus já está perante o sinédrio agora, Mateus 27, e aí nós vamos ver aqui que houve uma reunião rápida para evitar que o povo se arrependesse do que tinham tomado de decisão. E aí vieram as acusações de que Jesus era um revolucionário. Jesus excitava o povo a não pagar impostos. Jesus dizia ser o próprio rei dos judeus. Então, estas acusações eram levianas, não davam o suficiente para que ele fosse condenado, né? Então, Pilatos, que era ali um governo, procurador romano da província da Galileia, responsável direto, não diante do Senado, mas diante do imperador romano, ele era um responsável direto, né? Ele deve ter sido, esse aqui, pelo menos uns 27 anos de idade, porque era a idade mínima que exigia para que ele fosse procurador. Pilatos pode ter sido, isso é sugestivo, um soldado administrador, tendo passado pelas provas. No ano 26, tornou-se procurador romano de 26 a 36 de Cristo, né? Pilatos nasceu em dezembro do ano 12 e morreu em 38 ou 39 na Itália. Jesus estava ali perante Pilatos, né? Jesus morreu no dia 7 de abril do ano 30, né? 30 depois de Cristo, né? Nós vemos aí que havia uma questão ali que era soltar um dos presos, né? E essa era uma boa ocasião para Pilatos se livrar da culpa também, né? Usando essa brecha, ele se livrava da culpa. Mas o povo era muito pior do que Pilatos e pediu que soltasse Barrabás. Eles tinham
entregado Jesus por inveja, como diz aqui na Bíblia, Mateus 27, versículo de número 18, Jesus foi entregue por inveja, né? E aí veio a mulher de Pilatos e diz: olha, não se envolva com este justo, porque nesta noite em sonho eu muito sofri, né? Por causa dele, nesta noite olha, Deus estava mostrando que Jesus não tinha culpa alguma, que Jesus era inocente e que ele era apenas o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Esse apenas aqui significa que ele não tinha crimes nenhuma das leis, nem judaica e nem romana, né? E aí a grandeza do sacrifício era que levou a necessidade do nosso perdão, do perdão de nossos pecados, né? Os líderes religiosos tinham seduzido o povo para que pedisse que Barrabás fosse solto e Jesus fosse crucificado, né? Os principais religiosos, né? Então veja que estava a culpa recaindo agora sobre os líderes religiosos e o povo inocente levado a esta situação, né? Pilatos pediu ali água, lavou as mãos, que significa eu não tenho culpa na morte deste inocente, né? E a culpa, os judeus dizem aqui no versículo 25, a culpa seja nossa e dos nossos filhos, né? Vai ficar sobre nós e sobre os nossos filhos. Jesus foi açoitado, capítulo 27, versículo 26, Jesus foi açoitado 40 vezes, com flagelo de couro, com chumbo ou ossos nas suas pontas, né? Então o sofrimento aqui é enorme. Você entender aqui que foram 40 açoites, né? Aí aproximadamente 480 cortes nas costas, né? 4 vezes 12, 48%, portanto 480 cortes, né? Veja que alguns dizem que ficava por 39, que havia um como se fosse, menos um como perdão do imperador. Aí diz aqui, Mateus 27, do 27 ao 31, as torturas e as zombarias, né? Fala sobre aqui o que fizeram com o Senhor, versículo 28 e 29, vai falar que colocaram ali, tiraram a sua veste, a sua capa, né? Cobriram com um manto escarlate, representando a realeza, tecendo ali uma coroa de espinho na cabeça, representando o rei, sacerdote, profeta. Eles vão fazendo ali um escárnio completo, né? Coroa de espinhos, vestes, um manto escarlata e um caniço, né? Até classe, ele é rei, olha lá, olha o rei lá, olha o rei dos judeus como é que está. Coroa de espinho, um manto lá, como se fosse de rei, e o caniço lá de rei, né? E eles diziam, eles eram muito maus, eles vendaram seus olhos, batiam na sua cabeça, cuspiam e escarneciam, ajoelhados diante dele, né? E tem outro texto bíblico que dizia que eles diziam, profetiza quem foi que te bateu, né? Eles vendaram os olhos e diziam, profetiza quem te bateu. Então, veja que Jesus levou agora para ser crucificado, foi levado para ser crucificado, um momento extraordinário. A pessoa que morria crucificada, ela ficava ali pendurado, eles esperavam que a pessoa morresse ali como se fosse de fome, de sede, o calor do dia, né? E além de, depois de açoitado, você já tinha perdido, o criminoso, o condenado, já tinha perdido o sangue, né? Ele estava fraco já. Observamos aqui, a crucificação era um quadro terrível. O homem sozinho, condenado, diante dos soldados, né? O criminoso levava a parte horizontal da cruz
e a parte vertical já estava lá ficado lá em cima, no lugar onde estava esperando para ser crucificado. A acusação era escrita em uma madeira e pendurada no pescoço, né? E o homem ia levando a cruz e a sua acusação. Um soldado levava diante da multidão, e depois que era crucificado, aquela madeira era pregada na cruz, ali na parte superior, ali acima da cruz, para mostrar, na parte superior da cruz, para mostrar que ele tinha sido condenado por aquele crime. E o crime de Jesus, que eles disseram que Jesus era o rei dos judeus, e estava escrito em grego, em hebraico e em latim, conforme João 19, 20, né? E nós vamos ver que Jesus teve um momento que ele caiu de fraqueza física, e Simão Cirineu, alguém do norte da África, que era o pai de Alexandre e Rufo, conforme Marcos 15, 21, ajudou, ou melhor, foi obrigado a levar a cruz. Ali nós vimos que Jesus estava sendo crucificado no Gólgota, que significa caveira, por causa da sua forma, que representa uma caveira mesmo. E ali as mãos foram atravessadas com pregos, os pés amarrados à cruz, e deram a ele a beber vinho com fel para adormecer os sentidos, para sentir menos dores ou parar de sentir dores, adormecer os sentidos, né? Repartiram as suas vestes, né? Todos os judeus, aqui nós vamos entrar aqui no versículo 35, Mateus 27, 35, repartiram as suas vestes. É algo interessante, porque todo judeu ele carregava algumas coisas, por exemplo, os sapatos ou sandálias, né? Eu acho que Jesus usava sandálias, porque João Batista disse: eu não sou digno de me abaixando desatar as suas sandálias. Então, sandálias, o turbante, o cinturão, a túnica e a capa, né? A túnica é algo interior, e por cima vinha a capa. Então, como haviam 4 soldados e 5 objetos, teve de ser sorteado um dos objetos. E o objeto sorteado foi exatamente a túnica. Em João capítulo 19, versículos 23 e 24, no Salmo 22 e 18, né, fala sobre a túnica que foi sorteada para que assim se cumprisse as Escrituras. Bendito seja Deus. Mateus deixa bem claro que houve um sorteio ali, e no Salmo 22, 18, vamos ver aqui, nós encontramos aqui uma referência, para nós irmos pela palavra de Deus. 22, 18, Salmo 22, 18, repartiram entre si as minhas vestes, e a minha túnica deitaram, e sobre a minha túnica deitaram sorte. Então, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitaram sortes. Então, um objeto para cada um, porque dizem os historiadores que o valor seria o mesmo. Então, o último objeto tinha que ser sorteado, e cumpriu-se assim as Escrituras. Bendito seja Deus para todo sempre. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã, 3 horas no relógio judaico. Ao meio-dia, do meio-dia às 3 horas da tarde, houve trevas, né? Quer dizer, da 6ª à 9ª hora. Nós vamos ver que Jesus ele passou ali 6 horas crucificado, até que veio alguém, deram ainda vinagre numa esponja, para ver se colocava ali com a ponta do caniço na sua boca, para ver se adormecia um pouco, aliviava. Mas quando chegou o momento, às 3 horas da tarde, ele deu brado, né? Exatamente o momento em que Jesus ele entregou o seu espírito, né?
Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. No versículo seguinte, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, em duas partes. Veja aqui, versículo 51, Mateus 27, 51. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, em duas partes. Algo terrível para os judeus, porque apareceria, se fosse no templo, apareceria o Santo dos Santos, que não poderia. O Santo dos Santos, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia da expiação. Então rasgou o véu do templo, né? Tremeu a terra e fenderam-se as rochas, né? A natureza mostrou aqui a participação na morte de Jesus, de como eles temiam e o homem não temeu matar a Jesus. Eu acho isso interessante. Abriram-se os sepulcros, aí começaram agora, depois da ressurreição de Cristo, não foi na mesma hora. Na hora que abriram os seus sepulcros, na mesma hora não saíram ainda os defuntos. Eles só saíram depois da ressurreição de Cristo, porque Cristo é a primícia dos mortos, o primogênito dos mortos, o primeiro que ressuscitou de entre os mortos foi Jesus, né? Ele foi na prisão, pregou aos que estavam lá, e aqueles que aceitaram o seu evangelho, ressuscitaram por ele, bendito seja Deus, e entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Esse é um detalhe importantíssimo para quem prega. Cada detalhe desse faz uma diferença. Aí mostra aqui que o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. O que é que isso vai nos dizer? Era um centurião. Centurião é um chefe de 100 soldados. Alguns chegam a entender que da prisão de Jesus até a sua morte, até para guardar lá a tumba, foram usados 100 soldados, né? Um centurião, chefe de 100. Todo o percurso ali final da história de Jesus Cristo, da prisão até a morte, levou muita gente envolvida, provavelmente 100 soldados. Isso não afirma literalmente no texto. Porém, como se trata de um centurião, era alguém que conduzia 100 soldados, né? Estavam ali as mulheres ficaram ali observando, né? Embora os outros abandonaram Jesus, né? Mas nesse texto aqui, ele é claro em dizer que estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Então, mulheres que estavam ali ao pé da cruz, né? Nós vemos que os discípulos abandonaram Jesus na hora de sua prisão. Nós observamos agora que aparece em cena José de Arimateia. Alguns acreditam que ele era senador. Outros dizem que, não sei exatamente qual era o seu nível, porém dizem aqui que ele era pertencente ao Sinédrio. Pertencia ao Sinédrio, tanto José da cidade de Arimateia, como Nicodemos, que também se converteu, eles faziam parte do Sinédrio, né? Daqueles 72 homens de autoridade máxima lá em Israel. Aí aqui vai aparecer que eles pedem que o corpo seja retirado, né? Mas para que o corpo fosse retirado no mesmo dia, não era só um pedido de um político ou de uma autoridade. Isso tinha que ter respaldo. E a Bíblia não deixa a gente ficar andando pela cabeça dos outros. Então, em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22, Deuteronômio 21 e 22, nós vamos ver o seguinte, diz assim: se alguém houver pecado, Deuteronômio 21 e 22,
se alguém houver pecado, passível de pena de morte, e tiver sido o morto pendurado no madeiro, versículo 23, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus, assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então aqui está a palavra de Deus mostrando que era cumprimento das próprias Escrituras que Jesus fosse tirado no mesmo dia, porque estava seguindo ali o cerimonial. A partir das 6 da tarde já era Páscoa, domingo de Páscoa, né? Porque quando se encerrava um dia, imediatamente eles começavam a contar o outro. Depois nós damos uma pincelada sobre essas contagens também, né? Nós vamos vendo aqui que Jesus foi assim sepultado num sepulcro novo que pertencia a José de Arimateia, né? Eles colocaram Jesus ali no sepulcro novo, no túmulo novo, exatamente no Monte do Calvário, né? O Monte do Calvário, João capítulo 19, versículos 41 e 42, nós vamos ver aqui essa referência, João 19, 41 e 42, fala do sepultamento de Jesus. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto, e ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto, o túmulo depositaram o corpo de Jesus. Então aqui está, Jesus foi sepultado no Calvário, no mesmo monte onde morreu, havia ali o sepulcro para ser sepultado, né? Nós vemos aqui que violaram o sábado. Quando nós chegamos aqui no versículo 62, o sábado foi violado para que tomassem uma atitude de ir, uma guarda, cuidar do túmulo de Jesus, né? E ali as autoridades religiosas, principais dos sacerdotes e fariseus, pediram a Pilatos, né, que o túmulo de Jesus fosse imediatamente guardado. E Pilatos disse: aí tendes a guarda, né? Façam como vos parecer bem. E eles levaram lá, selando com pedras e deixando ali uma escolta na frente, né? Mas quem é que poderia impedir a ressurreição de Cristo? Ninguém, absolutamente. Mateus 28, nós vamos ler aqui a palavra de Deus que fala no primeiro dia da semana, né? Pelas contas de um dia de 12 horas, Jesus veio a ressuscitar às 3 horas da manhã. Preste bem atenção, as mulheres estão indo lá ao romper do dia, né? Aí pela volta das 6 da manhã, provavelmente, que era quando já começava o dia. Aí o que é que acontece? Jesus já não estava mais lá, Jesus já havia ressuscitado, né? Aí então Maria Madalena e outra Maria, que foram as primeiras a ir ao sepulcro, elas viram, elas creram, elas compartilharam e elas se alegraram com a visão do anjo e o sepulcro vazio. Elas tiveram ali atitudes bem interessantes. Quando aparece aqui a saudação no versículo de número 9, Jesus fala salve, e essa expressão quer dizer em grego alegrai-vos. Chairete, né? Chairete é do verbo chairó, que quer dizer, aqui tem a ver com alegrai-vos, quer dizer que a mulher, quando elas viram Jesus, ele disse: fiquem felizes, fiquem alegres, porque eu estou vivo, eu ressuscitei, como estava escrito, e ele já havia dito várias vezes
e mandou elas ir avisar os outros, né, que ele iria para Galileia, aonde lá eles iriam ver a Jesus. Do versículo 11 a seguir, até o 15, os anciãos, os sacerdotes, né, subornaram os soldados para dizer que Jesus não havia sido ressuscitado. Jesus não ressuscitou. Eles subornaram com soma de dinheiro. Eles deram grande soma de dinheiro. O texto diz claramente, grande soma de dinheiro. Eles tentaram subornar os soldados ali, e os soldados contaram uma história mentirosa, né? Aqui o que é que diz aqui? Não, o corpo de Jesus foi roubado pelos apóstolos, pelos seus seguidores, pelos seus discípulos, né? E eles foram assim. Ficou uma dúvida na cabeça de alguns, porém Jesus foi aparecendo, e Jesus apareceu para grande número de pessoas, provando a sua ressurreição. Jesus ressuscitou e apareceu a Madalena, João 11, 21 ao 18, João 20, capítulo 20, versículo 11 ao 18. Ele apareceu às mulheres em Mateus 28, 9 ao 10. Ele apareceu a Pedro em Lucas 24, 34 ao 35. Ele aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús, Lucas 24, 13 ao 33. Ele aparece aos 10 no cenáculo, João, capítulo 20, versículo 19. Ele aparece aos 11, João 20, versículos 24 ao 29. Ele aparece aos 7 na Galileia, João, capítulo 21, versículo 24 ao 29. Ele aparece aos 11 no monte, na Galileia, Mateus 28, 16 e 17. Ele aparece a Tiago, né? Nós vamos ver aqui essa referência a Tiago. 1 Coríntios 15, 7. Há uma multidão no Monte das Oliveiras, Lucas 24, versículos 44 a 49. Apareceu a Paulo, Atos 9, 3 ao 8. 1 Coríntios 8, ele aparece a uma multidão de 500 ali, 1 Coríntios 15, 6. Ele aparece ali várias vezes, 1 Coríntios 15 e 5. Jesus morreu, ressuscitou e apareceu a 500 pessoas no mínimo, para que ele ressuscitou. Então, literalmente, Jesus ressuscitou. Aí ele chama os seus discípulos, agora ele diz, me dado todo o poder. Então não sobrou poder para ninguém. E ele diz aqui, ide por todo mundo, agora a comissão, né? Ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a regra de batismo está aqui. Primeiro, tem que aceitar Jesus como Salvador. Segundo, aí batizar nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é regra bíblica, ensinando a guardar os mandamentos e as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco, aí a presença garantida, estou convosco até a consumação dos séculos. Meu irmão, minha irmã, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele está no meio deles. Então eu e você, só de nós estarmos aqui, ouvindo a palavra de Deus, uns com os outros, aprendendo um pouco mais, já Jesus está conosco. Se você tiver um culto familiar, você, marido e mulher, você estiver em casa com os filhos, 2 ou 3 representam uma família pequena, Jesus está no meio de vocês no culto. Se tiver numa igreja, onde tiver 2, 3 membros, Jesus está no meio. Se tiver, por que Jesus disse 2 ou 3? Vamos entrar com essa aqui agora, para encerrar com a chave de ouro. No culto judaico, os rabinos só abriam culto se tivesse
o mestre e mais 10 pessoas. Se tivesse só 9, ele não abria o culto. Então, meu irmão, acabou a regra judaica de 10. Acabou a regra, o rabino agora pode abrir com 2 ou 3, porque Jesus está no meio deles. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Meu querido irmão, fico grato a Deus. Encerro assim a palavra de pregação e de estudo, de ensino do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, no livro Mateus, primeiro Evangelho, no nosso canon. Que Deus te abençoe. Vamos juntos continuar em comunhão, em oração. Todos os dias eu tenho oração. E quando Deus nos orientar assim, entraremos com mais palavras em outro livro. E eu quero sempre manter esse padrão de pregar o livro que estiver lendo, capa a capa. Então, nós estaremos na orientação de Deus, fazendo o que Ele mandar. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.